Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, toda graça, toda bênção para você que nos acompanha, que abre o seu coração para meditar a palavra de Deus nesse segundo domingo do Advento. Começando uma nova semana, as luzes do Senhor vão se acendendo na nossa vida e no nosso coração. E com toda a igreja, nesse segundo domingo do Advento, nós nos alegramos com a solenidade da Imaculada Conceição. Caminhando para o Natal do Senhor, nós contemplamos a Virgem Maria, sem mácula, pura, preparada desde o seu nascimento para gerar, trazer ao mundo Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus quis que o seu filho nascesse de uma mulher, mas não de qualquer mulher, aquela que foi preservada do pecado original. É isso que nós celebramos hoje. Maria, toda pura, toda de Deus, que com seu sim traz Cristo Jesus para a nossa salvação, para a nossa redenção. A liturgia de hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, nós vamos escutar o relato do exato momento onde o homem e a mulher desobedecem a Deus. Nós sabemos que o relato de Gênesis nos coloca diante da ordem que o Senhor dá, que o homem não deve comer do fruto daquela árvore proibida, mas a inclinação do seu coração, da desobediência, e sendo levado pela sedução, pela tentação do inimigo, o homem desobedece. E hoje o relato do livro do Gênesis vai nos trazer Deus que pergunta: Adão, onde estás? E a palavra diz que Adão se escondeu porque estava nu. Essa primeira leitura vai nos colocar diante das consequências do pecado. O pecado na vida do homem, quando o homem se afasta e desobedece de Deus, o pecado traz consequências. Primeiramente na sua vida pessoal. Aquele homem tem vergonha de Deus. Aquele homem vive com a sua consciência pesada. Mas o pecado também atinge as nossas relações. Aquele homem coloca a culpa na mulher. As relações ficam fragilizadas, adentra nas relações a desconfiança. Mas o pecado também atinge a nossa relação com Deus. Afastados de Deus, nós somos expulsos do paraíso, da vida da graça. Nós perdemos, rompemos a filiação com o Senhor. E que só pela misericórdia, pelo sacramento da confissão, nós podemos recuperar o que o pecado nos retira. Então a primeira leitura vem nos recordar o homem, pela sua condição, pela sua inclinação ao pecado, ele necessita da graça de Deus. Ele necessita da sua misericórdia. O Salmo 97 vai nos recordar que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez prodígios. Aqui nós já podemos pensar na Virgem Maria, que traz para nós o Salvador. E tendo Cristo Jesus no meio de nós, nós podemos cantar um canto novo. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa e nos liberta do pecado. Porque Ele fez prodígios, o Senhor nos fez conhecer a salvação. Assim cantaremos no Salmo desse domingo. Cantar ao Senhor um cântico novo significa louvar e bendizer a sua misericórdia, a nova história que Ele nos possibilita através do perdão dos nossos pecados por Cristo Jesus. E a segunda leitura, São Paulo, escrevendo à comunidade dos Efésios, vai nos recordar da nossa missão primeira, da nossa essência. Nós somos chamados à santidade. O Senhor nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus. A nossa essência não é o pecado. Deus nos criou para a santidade. O pecado é uma escolha. Escolhemos viver no pecado porque somos livres. E desobedecemos, nos afastamos de Deus, mas temos sim a possibilidade de fazer um outro caminho. São Paulo nos lembra, nós somos chamados a sermos santos, a vivermos com Deus. Foi para isso que Deus me criou e que Deus lhe criou. Nós precisamos fazer escolhas no nosso caminho e precisamos pensar qual escolha eu tenho feito a cada dia da minha vida. Vamos escutar o Santo Evangelho desse domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós escutamos nesse Evangelho de São Lucas o anúncio do anjo à Virgem Maria. E nos é colocado esse texto na solenidade da Imaculada Conceição para nos recordar, primeiramente, Maria, que por ser toda pura, por estar em estado de graça, diz o seu sim a Deus. Só um coração purificado, só um coração capaz de amar a Deus sobre todas as coisas pode acolher aquilo que Deus quer, mesmo tendo que se desfazer dos seus projetos e correr os riscos. Um coração puro não quer fazer outra coisa senão a vontade de Deus. E assim era o coração de Maria. Desde a sua infância, porque foi preservada do pecado, ela pôde dizer um sim, convicto, total a Deus. Sim, teve medo, fez questionamentos ao anjo, mas ela sabia que para ser feliz era preciso dizer sim a Deus. E é o primeiro ensinamento para nós do Evangelho. Precisamos exercitar a cada dia para vivermos também essa pureza. Claro que nós sabemos que não seremos iguais a Maria. Ela foi preservada do pecado original e nós temos essa inclinação ao pecado. Porém, imitar a Maria, nos esforçarmos para também dizermos sim no cotidiano, na nossa vida, ao projeto de Deus. Mesmo tendo que desfazer dos nossos projetos já prontos, o Senhor sempre sabe o melhor para nós. E o segundo motivo de estarmos diante da proclamação desse Evangelho de São Lucas é para recordarmos que pelo sim de Maria a salvação chega a toda a humanidade. Maria, como humana, era livre. Ela poderia dizer não a Deus. Ela poderia ter se fechado à realização desse projeto. Mas Maria diz sim. E nós louvamos e bendizemos hoje pelo sim de Maria. Porque por ela o Salvador chegou até nós. Por ela nós não fomos entregues à morte e ao pecado, mas temos condições de refazer o nosso caminho e de chegar ao céu. Por isso, nessa Eucaristia, peçamos a intercessão da Imaculada Conceição. Que ela interceda junto ao seu Filho bom Jesus e derrame sobre nós as graças necessárias para vivermos da fidelidade do caminho proposto por Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te livre de todos os males e todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana.